livro Dominância Financeira, Privatização das Finanças Públicas no Brasil apresenta, sob a ótica do Estado, sob a ótica dos servidores públicos federais, a visão nossa sobre finanças e desenvolvimento. E a ideia é denunciar um processo de construção que está em curso no Brasil, de uma arquitetura macroeconômica e normativa, não é, que penaliza, criminaliza o gasto real, por parte do governo federal, sobretudo, ao mesmo tempo que blinda o gasto financeiro, inclusive de ilícitos financeiros. Dessa maneira, vai se consolidando no país um modelo de baixo crescimento econômico, ou quase semi-estagnação econômica, ao mesmo tempo que de péssima distribuição de renda. Esse é um modelo insustentável do ponto de vista econômico, social e até mesmo político. Então é contra esse modelo que esse livro vem levantar sua voz. E a gente acredita que o livro traz elementos suficientes para apresentar e sustentar uma visão e uma política, uma proposta de política econômica alternativa voltada ao desenvolvimento brasileiro. Gostaria de fazer uma saudação a todos que estão nos assistindo ao vivo ou que estão nos assistindo na TV Economista ou nas redes sociais. O Corecon São Paulo, durante este mês do Economista de 2022, começou a promover o lançamento de livros de qualidade que possam acrescentar algo ao exercício profissional do economista e também aos estudantes de economia. Então, hoje trazemos o livro sobre finanças públicas e trago aqui um dos coautores do livro, o José Celso Cardoso Júnior, que é doutor em desenvolvimento pelo Instituto de Economia da Unicamp e desde 1997 é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Atualmente é presidente da Associação dos Funcionários do IPEA. Então, muito obrigado por estar presente aqui conosco, Celso, e eu gostaria de passar para você a palavra para que você apresentasse o livro e dissesse para nós o seu conteúdo, a sua aplicação. Muito obrigado por estar aqui. O seu Ladislau está com a gente, viu? Está online aí. Ótimo. Bom, boa noite a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas, todos que nos assistem. Queria dizer a alegria, da honra de poder compartilhar dessas informações sobre esse livro com os colegas aqui do Corecon São Paulo, agradecer na figura do presidente Pedro todo o apoio a essa iniciativa. Nós que estamos fazendo por meio dessa parceria do FONACAT, Fórum das Carreiras de Estado, localizado em Brasília, com os Corecons regionais de Brasília, do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, uma rodada mais aprofundada de discussões depois do lançamento que fizemos no âmbito do próprio fórum, né, do FONACAT. E estamos fazendo dessa maneira pelo fato de que o livro Dominância Financeira e Privatização das Finanças Públicas no Brasil, ele foi produzido por colegas que residem sobremaneira nesses lugares, né? Em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, além de outras localidades, mas sobretudo nesses três lugares. Então, essa estratégia de parceria com o Corecon se prestou muito a ajudar a difundir esse material, esse conteúdo, junto à comunidade de economistas em primeiro lugar. Então, agradeço muito ao Pedro por essa oportunidade. Queria também saudar o professor Ladislau Dalmor, que foi um dos autores de capítulo desse livro, que está presente conosco, e que após a minha breve apresentação sobre o livro, ele vai poder apresentar em detalhe o seu próprio capítulo nesse livro. Então, vamos lá. Bom, eu sou servidor público federal, além de doutor em economia, sou servidor público federal lotado no IPEA, desde 1997, sou técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, e, mais recentemente, de 2019 para cá, eu assumi a presidência da Associação de Funcionários do IPEA. E nessa condição temos atuado junto a diversos fóruns de servidores, em especial o FONACAT, o Fórum das Carreiras de Estado, por onde produzimos, nesse período recente de 4 anos, uma série de reflexões, de documentos, se colocando, colocando os servidores públicos
sobretudo de âmbito federal, na linha de frente de combate a um processo abrangente, profundo, veloz, que infelizmente está em curso no Brasil, que é de desmonte do Estado brasileiro, de negação da Constituição brasileira de 88, de supressão dos direitos sociais do conjunto da população por meio da reforma trabalhista, previdenciária, e também dos direitos dos próprios servidores, igualmente pela reforma previdenciária e pela tentativa de implementação da reforma administrativa que correu no biênio 2020, 2021, 22. Essa reforma ainda não foi totalmente debelada, mas ela ainda se encontra, né, no Congresso esperando uma oportunidade para ser votada. E é bom dizer que ela é muito perniciosa ao conjunto do Estado, das políticas públicas e dos próprios servidores. Então, nessa linha de frente desse trabalho de combate, de resistência a esse processo de desmonte do Estado, é que o FONACAT produziu, nesse período recente, um conjunto muito amplo, expressivo de documentos críticos ao teor da proposta de reforma administrativa. Esse material se transformou num livro que é anterior a esse que estamos lançando hoje, que se chama Rumo ao Estado Necessário, Crítica à Proposta de Governo da Reforma Administrativa e Alternativas para uma Reforma Republicana e Democrática do Estado brasileiro. Pois bem, na sequência desse trabalho sobre a reforma administrativa, nós constatamos algo que já era, na verdade, de conhecimento geral, mas que passava a exigir uma certa crítica mais contundente de nossa parte junto à área econômica do governo federal, junto à postura e políticas neoliberais desse governo Bolsonaro-Guedes. Pois bem, a questão toda é que o pensamento liberal, e em especial o governo Bolsonaro, se valeu do argumento de que o Estado está fiscalmente quebrado para justificar a necessidade de um conjunto amplo de reformas, como as já citadas aqui, a reforma da Previdência, a própria reforma administrativa, como forma de restabelecer algum equilíbrio de médio e longo prazo para as finanças públicas. A própria emenda do teto de gastos, emenda 95, aprovada ainda no governo Temer, é o exemplo talvez mais bem acabado dessa visão liberal e fiscalista das finanças e do desenvolvimento, propriamente dito. Pois bem, como nós sabemos, há um conjunto de argumentos e de evidências empíricas que desmentem essa tese liberal, fundamentalista, acerca das finanças e da própria relação do Estado com o mundo econômico, com a gestão da coisa pública, com a sociedade de modo geral. E, na medida em que uma parte expressiva de servidores públicos federais atua diretamente junto às funções de Estado ligadas ao planejamento governamental, à gestão pública, ao processo de orçamentação, de arrecadação tributária, de fiscalização, de controle, etc., nós nos colocamos, nesse momento, em condições de debater esse assunto, também por uma ótica interna ao Estado, ou seja, há uma visão dissonante dentro do Estado, dentro desses órgãos que cuidam dessas funções cruciais da gestão econômica e do aparato do Estado no Brasil, que possuem uma visão muito diferente da visão dominante propagada pela grande imprensa, pela própria área econômica do governo. Resumidamente, essa visão alternativa sustenta a ideia de que o Brasil está enredado numa crise, que na verdade é um conjunto, né, um conjunto de crises, dentre as quais se destacam, do ponto de vista econômico, a crise ligada ao baixo crescimento econômico, de natureza estagnacionista, por assim se dizer, né? Ao mesmo tempo que uma crise ligada ao aprofundamento do rentismo como modo de organização das finanças públicas brasileiras. Tentando explicar um pouco melhor isso, nós achamos que o baixo crescimento econômico brasileiro, obviamente, tem um conjunto amplo e complexo de causas, mas do ponto de vista das finanças públicas, uma causa bastante importante tem a ver com a ideologia fiscalista e a prática fiscalista de governo
que vem se alastrando pelo conjunto de normativos constitucionais, infraconstitucionais e organizacionais que são responsáveis pela gestão da moeda, pela gestão da dívida, pela orçamentação dos recursos públicos, pela alocação e pela implementação de políticas públicas. Essa ideologia e prática fiscalista, ela está ancorada na ideia já mencionada de que ao Estado não cabe gastar, né? Ou não cabe gastar mais do que se arrecada. Pois o que os dados mostram é que, desde o começo dos anos 2000, mais precisamente desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi implementada em 2000, o governo brasileiro, durante praticamente todo esse período de mais de 20 anos, realizou superávites primários. E isso não se reverteu em aumento das capacidades de investimento e muito menos em trajetórias sustentadas de crescimento. Ou seja, o fiscalismo que se incrustou na máquina pública, ele penalizou o gasto público responsável pela implementação das políticas públicas, pela garantia da ampliação dos direitos sociais, pelo próprio investimento público, fatores esses que são cruciais, inclusive para implementação de políticas de crescimento cujo poder multiplicador do gasto é maior que 1. Né? Ou seja, desde, basicamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de normativos de âmbito constitucional, como a Emenda 95 e vários outros de âmbito infraconstitucional e organizacional, foram sendo implementados no sentido de criminalizar o gasto público real, ou seja, o gasto que é responsável pela manutenção das políticas públicas, pela movimentação da economia, sobretudo em regiões mais pobres do país, é responsável pela distribuição do fundo público por regiões e camadas sociais da população que desse gasto dependem para a sua própria sobrevivência e para a própria, vamos dizer, manutenção dos seus próprios negócios no âmbito territorial distante do centro dinâmico capitalista brasileiro. Não é? Esse é um lado importante que vem sendo debatido no âmbito interno ao governo, mas que tem pouca visibilidade externa, porque se criou essa falsa verdade de que o gasto público, de modo geral, ele é pernicioso, contrário ao crescimento econômico de modo geral, e é justamente o contrário que nós defendemos e fundamentamos nesse livro. Né? A ideia de que é preciso recuperar, no âmbito estatal brasileiro, a capacidade de mobilização do fundo público para fins dos investimentos, para fins das políticas públicas de modo geral, sobretudo a política social, que é a que faz a conversão do gasto público em renda, ao fim e ao cabo, na mão de famílias cuja função consumo é maior do que a função poupança, logo há daí um estímulo importante à demanda agregada e ao próprio crescimento, portanto, da economia. Esse é um lado do problema. O outro lado é que, para e passo com esse processo de criminalização do gasto real, o próprio governo federal vem constituindo uma normativa muito detalhada que diz respeito à blindagem do gasto financeiro. Ou seja, não se trata de um Estado quebrado, se trata de um Estado cujo fundo público vem sendo crescentemente canalizado para a sustentação de uma lógica financeira de arrecadação, de acumulação e de destinação dos recursos públicos. Essa lógica financeira está ancorada no papel ativo que a dívida pública desempenha no caso brasileiro, por onde a financiarização se manifesta no caso brasileiro. Diferente de outros lugares do mundo, onde a financiarização expressa por uma quantidade imensa e diversificada de instrumentos financeiros se explica e se mostra favorável, inclusive, a estratégias de crescimento e de financiamento do desenvolvimento. No caso brasileiro, isso não ocorre. Ou seja, a lógica financeira incrustada na gestão da dívida pública nacional é uma lógica que esteriliza recursos reais antes destinados ou potencialmente destinados ao crescimento e ao investimento pela via do gasto real, esteriliza esse potencial e transfere esses recursos simplesmente para a rolagem ou gestão financiarizada da dívida pública.
que tem, como sabemos, um efeito multiplicador sobre o PIB menor do que 1. Ou seja, para cada R$ 100 gasto com juros ou amortização da dívida pública, menos que R$ 100 se convertem em nova arrecadação ou em estímulo ao crescimento econômico. Então, vejam, de um lado há um processo de criminalização do gasto real. De outro lado, um processo de blindagem, inclusive para fins criminais, ou seja, em relação aos próprios ilícitos financeiros que vêm sendo praticados, uma blindagem do gasto financeiro. Então, muito ao contrário do que diz o governo federal, não se trata de um esvaziamento da capacidade de financiamento do Estado, não se trata de uma diminuição da capacidade de arrecadação e de constituição do fundo público de modo geral. Se trata de uma engenharia que não é só macroeconômica, é também jurídica, na medida em que essa dominância financeira vai se cristalizando como norma, como regra de gestão da política econômica, da política fiscal no âmbito do governo nacional. E essa engenharia e essa arquitetura macro e jurídica financeira, ela implica num processo de esterilização da capacidade do Estado de mobilizar suas capacidades em prol do crescimento econômico, da distribuição de renda. Com o que, ao fim e ao cabo, geramos uma situação no Brasil que é de semi-estagnação secular da renda, por onde dificilmente o governo conseguirá recuperar ou elevar as trajetórias, as taxas de crescimento, sem romper com esse arranjo normativo, macroeconômico e institucional, ao mesmo tempo que esse processo exacerba um processo profundo de distribuição de renda, de má distribuição de renda, de concentração de renda pela via financeira, já que, para concluir, os principais agentes e setores econômicos privilegiados que se beneficiam desse processo são agentes ligados ao capital rentista ou à lógica rentista ou financeira de valorização dos capitais. É claro que, ao se promover esse tipo de processo, você, ao mesmo tempo que impede o governo de atuar a favor da sociedade, a favor do desenvolvimento, a favor da distribuição de renda, sacralizando uma lógica predatória do fundo público e bastante comprometedora do ponto de vista das capacidades de recuperação da dívida social, da soberania nacional e da própria democracia, ao fim e ao cabo. Então, essa visão de conjunto sobre finanças e sobre o papel das finanças em relação ao desenvolvimento e em relação à concentração de renda é que estão detalhadas nesse livro, livro esse que conta com 23 capítulos. Ele mobilizou mais de 50 entre pesquisadores da academia e servidores públicos federais, atuantes, inclusive, nesses diversos órgãos responsáveis pela gestão cotidiana da moeda, da dívida, do orçamento, da arrecadação, etc. De modo que ele é bem representativo de uma visão alternativa e possível e necessária de reorganização das finanças públicas e do desenvolvimento brasileiro. Ao fazer esse livro, o FONACAT espera contribuir com o debate público sobre uma visão mais progressista de política econômica e sobre uma visão mais antenada às necessidades e possibilidades de desenvolvimento do Brasil no futuro. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Corecon de São Paulo pelo espaço aberto para essa apresentação, ainda que breve. Convidar todos que baixem o livro gratuitamente pelo site do fonacat.org.br ou mesmo pelo site da afipeia.org.br, a Afipeia, que é a Associação dos Funcionários do IPEA. E, imediatamente, podemos, talvez, já passar a palavra para o nosso colega, professor Ladislau Dalbor, que também contribuiu com um capítulo muito interessante e de visão prospectiva e positiva, né, sobre esse tema a futuro para o Brasil, a quem agradeço muito a participação aqui e a contribuição no livro. Obrigado, professor. Eu queria agradecer
o convite e mandar os parabéns pela iniciativa, tanto do Corecon de fazer lançamentos de livros, porque eu acho que esse é nosso papel numa organização representativa de economistas, da gente generalizar essa discussão. Isso é fundamental, ainda mais que hoje é muito mais viável, né, atingir muitas pessoas em todo o Brasil, inclusive no exterior, através das discussões, né? E uma discussão que que é absolutamente necessária, né? Deixa eu mencionar o conjunto do livro. Nós tínhamos até agora muitos fragmentos, digamos, dessa financeira. Juntar isso, né? Juntar esses 23 capítulos, esses 50 pesquisadores, para apresentar uma visão do desastre financeiro que nós estamos gerando, eu acho que isso aqui é extremamente importante, né? Deixa eu lembrar que nós estamos no 9º ano de paralisia econômica, né? O último ano que a gente foi 13, crescemos 3%, de lá para cá a economia está parada. Teve os sobressaltos quando teve a queda com a pandemia, mas é uma simples compensação interanual, não é crescimento. A economia está parada, muito simples. Você tem que usar os recursos para financiar investimentos produtivos. E você gera o que o Zé Celso estava mencionando, multiplicadores. Aí, através de intermediários, você não está gerando lucros sobre investimentos, você está gerando rendimentos sobre aplicações financeiras, né? O Brasil chama tudo de investimentos e acompanha aí os americanos, né? Mas, por exemplo, ele já separa active investments e speculative investment, que são aplicações, né? É um livro que você conseguiu reunir, Zé Celso, gente de primeira linha. Eu acho isso muito importante. Deixa eu lembrar que essa discussão hoje é planetária. No Brasil, a situação é mais grotesca, digamos assim, mas a situação é simplesmente. Deixa eu pegar como primeiro problema. Eu trabalhei 7 anos em África, enfim, organizei sistemas financeiros para vários países, no quadro das Nações Unidas, né? E eu enfrentava problema de ausência de recursos, simplesmente. Pobreza, enfim, o colonialismo deixou terra arrasada em muitos países, né? Agora, o Brasil não. Você divide o PIB do Brasil do ano passado, 8 milhões, divide pela população 214 milhões, isso dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Claro que nós podemos falar em produto interno líquido em vez de produto nacional líquido em vez de produto interno bruto. Não vai mudar o básico. É suficiente. Inclusive, no mundo, se você pega o PIB que está atingindo neste ano 100 trilhões de dólares, divide pelo milhões de pessoas da população mundial, isso dá o equivalente a 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas, né? Não há nenhuma razão econômica hoje para ter essa miséria, para ter quase 900 milhões de pessoas passando fome, e como no Brasil, 133 milhões de pessoas passando fome, quando só de grãos a gente produziu, na última safra, 3,7 kg por pessoa por dia, né? Nosso problema é realmente de organização política e social, e, em particular, de organizar os fluxos financeiros ao que é necessário, né? Você tem o exemplo da China para a mudança das políticas ambientais para dinamizar consumo. A taxa de juros na China hoje está 4,6%. Tire 2% de inflação, o juro real que você paga na China para pegar um empréstimo, para fazer qualquer coisa, é um juro real de 2,6% ao ano, certo?
Quando você pega os juros, aqui, a ANEFAC agora de julho, tá? Aqui no comércio, a média, tá? Quando você... A população não tem como comprar uma geladeira à vista, tem que parcelar. O juro está sendo cobrado 86,69%. Gente, está aqui o último dado de julho, cartão de crédito, 389,97. Isso aqui é absolutamente... O que eu trago no meu capítulo é uma coisa que eu fiz, enfim, para várias economias, que a gente analisa os fluxos financeiros e olha onde vai o dinheiro. Então, eu pego, por exemplo, as taxas de juros. As taxas de juros que temos, elas reduziram cerca de 70% da família dívida, 25% delas estão simplesmente em bancarrota pessoal. Quando você trava o consumo das famílias, as famílias não podem comprar mais quando sequer conseguem pagar o que já compraram. Né? Você reduziu o consumo, você gerou a situação das empresas que estão sem poder, sem mercado dinâmico para poder vender. Dinamizar a produção não é complicado. Né? As empresas efetivamente produtivas, não os bancos, mas as empresas produtivas, elas precisam de gente com dinheiro para vender e elas precisam de financiar a produção. Isso Vietnã para qualquer um. Né? No Brasil não tem nenhum nem outro, porque as famílias não estão conseguindo comprar, porque estão quebrando. E essa desindustrialização generalizada e o fato que as empresas produtivas no Brasil estão trabalhando com uma ordem de grandeza entre 70% e 75% da sua capacidade. Né? Deixa eu dizer uma coisa importante, como eu acompanho toda essa literatura no quadro do meu trabalho, há uma guinada radical e profunda das análises econômicas. Né? Ninguém está mais com refutar Hayek, com Milton Friedman e coisa do gênero. A gente pega Piketty, pega Joseph Stiglitz, pega Mariana Mazzucato, pega Kate Raworth, Mazzucato, perdão, pega Anne Pettifor, pega o New Economic Foundation da Inglaterra, da França, o Roosevelt dos Estados Unidos. Está uma leva refazendo os cálculos em função precisamente do que é o foco desse livro. Ou seja, nosso problema não é de onde vem o dinheiro, porque você pode pegar o dinheiro de diversas fontes. A gente usa, Celso, na ONU, por exemplo, como exemplo, né, de efeito multiplicador. Quando você para saneamento básico, o saneamento básico tem um multiplicador, porque você reduz $1 colocado em saneamento, gera economias de $4 com doenças, né? Porque as águas contaminadas são um poderoso vetor de doenças. Né? Então, na realidade, orientar os recursos onde eles se multiplicam, dinamizam a economia, isso é um estado ativo. E quando o problema nosso não é de onde vem o dinheiro. Você pode usar o orçamento, pode emitir moeda, você pode usar a dívida, você pode usar a conversão de reservas cambiais. O importante é para onde vai o dinheiro. Porque se você coloca o dinheiro, por exemplo, em meios de transporte que facilitam a circulação de cargas, isso você está gerando efeitos multiplicadores. Né? O IPEA, há tempos atrás, colocado no de um aumento do PIB de 1,78. Né? E por aí vai. Ou seja, nosso problema é de resgatar o controle. Agora, no Brasil, francamente, é uma farsa, entende? Porque você põe o teto de gastos e investimentos públicos, que
educação, etc., que geram efeitos multiplicadores. Você colocou um teto, agora pagar juros para a dívida, inclusive no carry trade, gente que pega dinheiro barato lá fora e aplica nos nossos 13,75 aqui de dívida pública, certo? Isso aqui é uma pilantragem, e isso está autorizado, né? Na realidade, esse sistema está gerando maior déficit. O déficit entra em austeridade, certo? Mas você orienta o Estado para ter efeitos de economia, porque isso gera mais recursos. Você gera mais recursos e é aí que você equilibra as contas, e não você apertando o cinto e dizendo que é sério, que é austero, né? O que eu pego no meu capítulo, só fechando, né, basicamente, os diversos mecanismos que são utilizados, o endividamento das famílias, das empresas, como da dívida pública, né? O Valor Econômico apresentou um legal do Carlos. 82% da dívida no Brasil, da dívida pública, é resultante de aplicações financeiras em títulos de dívida. Não é que o Estado pegou o empréstimo, se endividou para criar escolas, para dinamizar ciência e tecnologia, coisa do gênero. Simplesmente repassando dinheiro para os grandes bancos que fazem as aplicações financeiras. Então, você travou as famílias, o consumo das famílias, travou o investimento empresarial, travou a capacidade de dinamização do Estado, está tudo parado. Volto a dizer, é o 9º ano que estamos parados. Isso é a dívida, né? Você privatiza a Vale, privatiza a Petrobras. Quando você privatiza, hoje, isso abre para acionistas internacionais, pegue a Billiton Internacional, você está desnacionalizando recursos naturais do país. Isso é dreno. E esses dividendos, é só olhar a explosão dos dividendos através da Petrobras, né? Quando a Petrobras podia usar absurdo a gente pagar preços internacionais. Agora, todo esse dinheiro paga pelo botijão de gás para encher o tanque, agora está indo para grandes grupos internacionais. Grandes regionais que dominam. Eu queria lembrar que administra hoje 10 trilhões de dólares. O orçamento federal dos Estados Unidos é de 10 trilhões. Se você junta, são 20 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. Então, esse sistema de dreno sobre o país, né, é que, simultaneamente, empobrece trava a capacidade de dinamização das empresas produtivas, trava a capacidade do Estado, porque está endividando para transferir recursos para aplicadores financeiros nacionais e internacionais, e o resultado é que só tem 2 setores que estão funcionando no Brasil: a exportação de bens primários, que, aliás, nem pagam imposto por causa da Lei Candir, né? E a intermediação financeira, né? Os lucros dos bancos simplesmente explodiram. Hoje, você pegar os 315 bilionários brasileiros, você tem em 20 páginas daqui a radiografia como está estruturado o poder financeiro no Brasil. Isso ajuda muito. O básico é o seguinte: o país está sendo drenado. Isso é simplesmente escandaloso. A meu ver, todos os negócios de falar em austeridade, né? Eu vi o Guedes dizer que ele não pode autorizar o financiamento de acesso à internet para a escola pública, porque não tem os recursos correspondentes. É uma merreca, certo? E uma mentira, porque o projeto já veio com as fontes do Fulbestiani. Na realidade, nós estamos com catastrófica. O dinheiro é muito simples. O dinheiro tem que servir os investimentos necessários. É só olhar o que está fazendo a Coreia do Sul, o que está fazendo a China, o que está fazendo o Vietnã, o que reorganizou a Islândia, países nórdicos e coisas do gênero.
eu gostaria muito que vocês pegassem esse meu capítulo, ele pega os drenos, né? Temos o nosso estoque de recursos e cada sistema de dreno, através só do sistema, estão sendo drenados, ordem de grandeza, 15% do PIB, por gente que não produz nada, apenas faz intermediação de dinheiro. Nenhum país pode funcionar dessa maneira. É isso aí, gente. Parabéns mais uma vez, tá? Pela iniciativa, tanto do Corecon, para fazer esses lançamentos, organizar essas como pelo que você fez, esse exercício de organizar esses aportes. Eu quero agradecer ao professor Ladislau, sempre próximo aqui nosso, e também ao Celso pela essa exposição. O Corecon São Paulo, um dos objetivos é desvendar as informações, porque muito do que existe é velado, muito do que existe não está explícito para a maior parte da população e talvez nem para os próprios profissionais. Eu diria até ao professor Ladislau que esse seu boletim da ANEFAC, ele está trabalhando com a média do mercado do Banco Central, esses 80 e tantos %, mais ou menos isso. Mas eu queria lhe trazer um caso concreto, como eu, na minha empresa, só trabalho para endividados, portanto, mais ou menos 99% da população e das empresas brasileiras, né? Há uns dias atrás chegou a informação sobre um financiamento de geladeira em que estava sendo cobrado, professor, 490% ao ano, 17% ao mês, mais ou menos 17%, mais ou menos 490%. Gente, isso é roubo, caramba. Está apagado o professor Ladislau, está sem voz. Ele está sem voz. O que eu faço aqui? Porque ele está querendo falar alguma coisa. Mas, professor Ladislau, eu estou com voz, é que eu estou indignado. Professor, um segundinho que está sem voz. Eu vou tentar, vamos tentar ver se a gente consegue ter a sua voz aqui. Agora sim, professor. Acho que você está pode se ouvindo falar. agora? Não, é só um roubo. Porque, sabe o que é? Eu sentei na... É um caso de polícia, não é de certo? economia. É coisa de Professor, polícia, gente, certo? Olha, o senhor vai dar risada de uma situação que não é para dar risada. Mas o senhor sabe como é que a loja chama esse tipo de financiamento, professor? O senhor não vai acreditar. Está escrito na propaganda da loja. Chama-se crédito gostosinho. Eu não estou inventando. O nome. Está escrito, pode botar na internet, coloque crédito gostosinho a 490% ao ano. Professor, imagine se não fosse gostosinho, né? Imagine se fosse ruim. Então, esses números. Mas o que importa é o seguinte: eu gostei muito da exposição, tanto do Celso quanto do professor Ladislau, porque é justamente essa a função dos economistas, né? A nossa lei nos exige que nós trabalhemos sempre tentando subsidiar os agentes econômicos a criar renda, riqueza, mas não concentrar a renda e a riqueza, porque a renda e a riqueza concentrada, todo mundo sabe que não produz outra riqueza e renda a não ser a nova concentração. E quando a gente observa uma leitura que é manipulada, porque todas as políticas públicas, na verdade, elas são escolhas. E as escolhas, elas são tendentes a escolher tais beneficiários, tais prejudicados. Todo mundo sabe disso, como todas as políticas são assim. Então, a gente precisa começar a ler isso e começar a entender isso. É por isso que a gente divulga textos que possam dar essa versão alternativa daquilo que está sendo falado. E cada um dos profissionais que estiver assistindo, aquele que lê no livro, também vai opinar e vai contribuir, vai enriquecer com a sua própria visão, tanto do setor público, mesmo não sendo do setor público. Nós temos aí divergências sobre a questão se deve ou não privatizar, mas antes de mais nada, antes da gente pensar em privatizar, é preciso conhecer os números, conhecer aquilo que
está dito, né? Então, esse desvendar é o nosso papel também, de economista, né? Eu não sei se nós temos alguma pergunta, me parece que não temos. Temos perguntas? E eu gostaria, então, de passar para o Celso, que fizesse as considerações finais. A gente vai divulgar em todas as vai divulgar em todas as redes nossas, quando estiver pronto o vídeo, que ele sinta o Corecon São Paulo como a sua casa, porque é a casa de todos os economistas. Muito bem. Bom, muito obrigado mais uma vez ao Pedro, ao professor Ladislau, pelas considerações, pelos comentários, pela abertura de espaço, de oportunidade para esse lançamento, para essas ideias. Deixo aqui o meu abraço a todos que nos assistem, aos demais autores do livro. Como disse o professor Ladislau, esse livro ele conseguiu reunir visões bastante progressistas e bastante fundamentadas sobre esse problema. Artigos do professor Miguel Bruno, do IBGE do Rio de Janeiro, que é um especialista no tema da financiarização, artigo do professor Beluso, da Unicamp, artigo da professora Leda Paulani, da USP, e tantos outros, o próprio professor Ladislau, da PUC, e tantos outros que abrilhantaram aí esse trabalho com as suas reflexões. Eu acho que é um documento que, por estar disponível gratuitamente para download, facilita muito a circulação. Esperamos ainda conseguir a impressão do livro até o final desse ano, porque, evidentemente, em 2023, o Brasil vai precisar repensar e refazer toda a sua estrutura de relacionamento do Estado com a sociedade, com o mercado e internamente do ponto de vista das próprias finanças públicas para o desenvolvimento brasileiro. Então, acho que esse momento se encerra de uma maneira bastante otimista por conta disso, e eu sigo aí à disposição para ajudar nesse debate em qualquer ocasião em que for convidado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Celso. Todos aqueles que estiveram aqui conosco assistindo, aqueles que vão nos assistir na TV Economista, convido para os últimos eventos do mês do economista. Este mês foi todo ele diferente dos meses anteriores. Trabalhamos numa primeira segunda-feira sobre política e papel do economista, na segunda sobre princípios éticos, ética e os economistas, no terceiro sobre justiça e os economistas, e no último, que será na próxima segunda-feira, vamos trabalhar a questão do meio ambiente e os economistas. Todas questões que são muito pungentes e que nos trazem responsabilidades no presente e no futuro do Brasil, e não apenas do Brasil, do mundo todo. E também vamos lançar mais um livro, que é a empresa antirracista, para a gente mostrar como as práticas empresariais começam a absorver, em benefício das próprias empresas, os valores, melhores valores do século XXI, que é a não discriminação e que é a valorização de cada uma das pessoas. Isso vai ocorrer na terça-feira. Muito obrigado a todos. Estou encerrando, então, aqui esse evento, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.